Ontem nós vimos o Salmo 79, falamos de um contexto de guerra, de derrota, de como o povo sofreu e sofreu gravemente quando se afastou de Deus, vendo os inimigos tendo vitória sobre eles. E o Salmo 80, ele faz parte do mesmo contexto. Ele continua falando sobre um momento em que as pessoas estão, o salmista está se voltando para Deus na esperança de encontrar a misericórdia, de encontrar restauração. E eu quero então ler esse salmo para que você mais uma vez pense que mesmo nos momentos de derrota, nos momentos em que nós pecamos e nos afastamos de Deus, ainda existe um caminho de restauração. Mas também precisamos vigiar a nossa vida para não entrarmos num caminho de destruição, onde vamos sofrer consequências dos nossos pecados. O versículo 1 ao 3 diz assim: Dá ouvidos ao pastor de Israel, tu que conduzes a José como um rebanho, tu que estás entronizado acima dos querubins, mostra o teu esplendor. Perante Efraim, Benjamim, Manassés, desperta o teu poder e vem salvar-nos. Restaura-nos, ó Deus. Faze resplandecer o teu rosto e seremos salvos. Ou seja, ele está orando no momento em que ele ainda está vendo o seu povo, e aqui ele faz referência às tribos de Israel, né? Quando ele fala de José, de Efraim, ele está falando das tribos de Israel. E ele está clamando: Deus, vem socorrer-nos, porque ainda estamos no momento de derrota, ainda estamos vendo as consequências do nosso pecado, trazendo grande sofrimento sobre a nossa vida. Versículo 4 até o 7, ele começa então a clamar, ele diz: ó Senhor, Deus dos exércitos. Primeira coisa, ele lembra que Deus é Deus dos exércitos. Eles estão no momento de derrota, estão perdendo as batalhas, mas ele sabe que quando ele se volta para Deus, Deus é o Deus dos exércitos, ou seja, é aquele que dá a vitória. Até quando estarás indignado contra a oração do teu povo? Dá-lhes a comer pão de lágrimas e a beber copioso pranto. Constituis-nos em contendas para os nossos vizinhos, e os nossos inimigos zombam de nós a valer. Restaura-nos, ó Senhor, ó Deus dos exércitos. Faze resplandecer o teu rosto e seremos salvos. Se o Senhor agir na nossa vida, ainda nesse momento em que somos pequenos, fracos, o nosso exército é menor do que o dos inimigos, estamos perdendo a batalha, mas se o Senhor atender a nossa oração, se nós buscarmos ao Senhor, eu sei que nós vamos ter vitória. É isso que ele está dizendo. E o versículo 18 e 19, ele termina dizendo assim: e assim não nos apartaremos de ti. Ele já está se vendo no futuro. Ele já está crendo que Deus vai agir e ele está fazendo promessas diante de Deus. Deus, quando o Senhor nos restaurar, nós vamos andar na tua presença. Então ele diz: e assim não nos apartaremos de ti. Vivifica-nos e invocaremos o teu nome. Restaura-nos, ó Senhor, Deus dos exércitos. Faze resplandecer o teu rosto e seremos salvos. Quando Deus age, ele age para fazer diferença. Quando Deus restaura uma vida, essa vida é realmente restaurada. Se você sofre hoje consequências de erros seus, de pecados seus, saiba que a graça de Deus é maior do que o nosso pecado. E quando Deus age para restaurar, ele vai realmente consertar as coisas. Às vezes, quando a gente olha para as circunstâncias que nos cercam, para as consequências do nosso pecado, parece que a gente fez uma besteira tão grande que não tem jeito de consertar. Parece que mesmo que Deus nos perdoe, nós vamos ter que lidar com essas consequências de maneira infinita, não vai ter jeito de mudar. Mas aqui o texto está dizendo que Deus é capaz de realmente mudar a situação. E se você caminhou durante muito tempo ou cometeu erros graves que trouxeram sérias consequências, ainda assim eu quero dizer para você que Deus tem restauração para a tua vida. E quando Deus age, a ação de Deus é eficaz. Vai mudar as coisas, vai mudar a tua vida. Deus tem portas para abrir, para fazer diferença na tua vida e você deve crer nisso, porque se você crer, você vai experimentar a bênção de Deus.